Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Então, já já nós vamos começar a nossa live. Então, já vai entrando, já vai mandando o aviãozinho aí para quem você conhece e vamos aproveitar esse tempo. Faltam alguns minutinhos, mas é já para que vocês possam ir entrando. Olá, Valberto, boa noite. Vai mandando aí o aviãozinho. Vai mandando o aviãozinho para a gente convidar mais pessoas. Hoje o nosso tema é Bem-vinda Nova Fase. É com de uma coach de bem-estar e também uma coaching em alimentação saudável. Então, vocês que estão entrando agora já podem ir convidando outras pessoas. Geise, minha amiga, amo você. Diretamente da Made in Serrinha, Bahia. Olá, delícias da Dona Lili, a nossa convidada já entrou aqui, ó, já tá aqui apostos para a chamada. Vamos lá então, pessoal, convidando outras pessoas. Já já entra em contato aqui com a Cris. Vai mandando o aviãozinho aí para mais pessoas também fazerem parte dessa live e aprenderem mais. Vamos lá. Convida aí os amigos e vem. Olá, Carol! Carol lá em Santa Catarina. O João Pedro. João Pedro lá no Rio Grande do Sul também. Pedro Henrique dando as caras, né? A Cleme Abreu. Eu já vou colocar aqui a Cris. E ela. Oi, João Pedro! Ateliê Carla Lopes, olha que legal. Olá, querida. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo bem, Cris? Já de Certo. antemão, gratidão por você ter aceito esse convite de estar compartilhando dos seus saberes conosco, tá? Tô vendo que para aí tá muito frio. Tá frio, tá bem frio hoje aqui mesmo. E eu que quero agradecer, né? Porque eu me senti bem honrada e feliz pelo teu convite. Muito legal da tua parte, adorei. Ai, obrigada, gente. Vocês estão entrando agora. Davi Rocha. Vamos lá, ó. Vamos clicar aqui. A Selma Franco. Vamos clicar aqui no aviãozinho. A Jairita, querida, minha amiga. Vamos clicar aqui no aviãozinho e convidar mais pessoas. Muita gente. Eu sempre mando os convites no WhatsApp também. Então, muita gente ficou curioso. Todo mundo com a mesma fala. Ganhei muito peso agora na quarentena. Então Sim, tá muitas pessoas. todo mundo querendo essas dicas aí. Vamos convidar aí mais pessoas para entrarem aqui na nossa live. Só vocês clicarem aí no aviãozinho e sair convidando mais pessoas. Ah, deixa eu só. Vamos convidar mais gente. Vamos convidar mais pessoas para estarem aqui participando com a gente. Olha, a Adriana, minha espectadora aí de todas as semanas. A irmã, né, tem que fazer. A família tem que estar junto nos projetos, né, Cris? É verdade. A família, quando colabora com a gente, é muito importante, né? Isso te deixa até mais segura também. Verdade, verdade.
Ou loucura ou não, eles estão sempre dispostos a nos Sim, apoiar. é Vocês que verdade. estão entrando agora, gente, eu conheci a Cris no período que eu morei lá no Sul. E o ano que eu me mudei lá para o Rio Grande do Sul foi em 2012. E a Cris e o Lucas, eles eram líderes de jovens lá da igreja em Novo Hamburgo. Na verdade, eu fui morar em Flores, mas ela morava em Novo Hamburgo, mas a gente sempre tinha contato com as igrejas, né? E aí eu foi onde Sim. eu conheci a Cris e o Lucas. Desde então tenho um carinho muito grande por ela, porque ela é sempre assim, essa paciência, essa calma para conversar com a gente, uma pessoa muito querida. E eu fiquei surpresa com a modificação de vida que ela teve. É, Então, de imediato eu já, né, pensei, porque assim, tudo foi muito rápido. Eu criei o canal no YouTube. Boa noite, Rose, lá das Manias de Chocolate. A Janete também entrando. ai, Olha que só, foi legal. tudo muito rápido, foi nesse período aqui da quarentena mesmo, foi que eu criei o canal. E eu comecei com algumas mensagens e até me surpreendi também com o alcance dessas mensagens com as pessoas. E e aí então foi surgindo, né? Deus foi me direcionando para outras coisas, a fazer as lives. E eu sempre tenho pedido, olha o mais distribuidora de bebidas, meu irmão lá, a Churras, que é da Daisy, a churrascaria em Novo Hamburgo. Não, na verdade São Leopoldo, e o mais distribuidora de bebidas lá na Bahia. E aí eu comecei então com as lives. E eu sempre pedindo um direcionamento a Deus para que fosse ser falado e que ele me direcionasse pessoas, né, que tivessem o mesmo alinhamento de propósito e que servisse de edificação também para outras pessoas. E aí eu sou fascinada pela área de psicologia e foram surgindo algumas conexões e o cuidado com o corpo, o autocuidado faz parte também. Então eu Com certeza. gostaria já de que você começasse então contando um pouco dessa história, como foi essa transformação, que até eu estou bem curiosa, que faz muito tempo que a gente não se fala. Então, como foi essa Bastante. mudança radical de emprego e de mudança de vida mesmo, total. Ok, então, eu vou começar falando, né, a respeito disso, para depois a gente poder, porque é a continuação, né? Então, vou começar falando dessa mudança que eu tive na minha vida, né? Como você disse, né, a gente se conhece há um tempo e você sabe que durante 18 anos eu trabalhei num supermercado, né, na parte administrativa, e ali eu tinha uma boa estrutura, eu estava bem, eu estava num emprego estável, vamos dizer assim, onde eu não tinha mais muitas preocupações com relação a novidades, porque eu já sabia a minha rotina. Todo dia eu chegava lá, eu sabia exatamente o que eu tinha que realizar. E com o passar do tempo, imagina, eu falei 18 anos, né? Com o passar do tempo, eu fui me questionando, e acredito até que demorou bastante, mas também tudo na nossa vida tem um propósito, né? E eu comecei a me questionar e a olhar a minha rotina, os meus hábitos, e a pensar que talvez eu pudesse fazer algo que melhorasse a mim, mas também pudesse ajudar os outros. Algo que me valorizasse um pouco mais, porque ali, apesar de eu estar num lugar onde eu conhecia o trabalho, eu tinha um bom relacionamento, eu tinha um cargo estável, parece assim que eu já tinha vivido tudo ali dentro, que tinha chegado no meu limite e que eu senti que eu precisava fazer algo a mais, que eu não podia terminar a minha história ali. E eu comecei a me questionar, poxa vida, eu vou ficar mais de 18 anos aqui, vou ficar mais tempo aqui dentro, vou terminar minha vida assim, e aquilo ali começou a me incomodar, começou a me despertar, né? Mesmo que de uma forma talvez até um pouco mais tarde, para tentar algo melhor e maior, porque eu comecei a pensar que eu merecia algo melhor e maior para minha vida. E dentro disso, eu fiquei um tempo ali protelando, porque aí a gente tem muitos medos, né, escondidos dentro da gente. E aí esses medos, eles também fazem tu se acomodar, porque eu me acomodei durante um bom tempo, muitos anos.
E enquanto eu estava ali acomodada, a vida foi passando, eu não fui percebendo, e até que chegou o dia que eu disse, não, chega, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Mas era aquela vozinha assim, né? Ah, mas tu tem um emprego bom, tu vai deixar o teu emprego de anos, é uma instabilidade, tu vai fazer algo que... O que que tu vai fazer? Porque até eu não tinha nem o que eu ia fazer, né? Então eu não sabia nem para que lado eu ia. Mas era aquela coisa assim, ah, tu tá bem aqui, o pessoal gosta de ti, tu não tem problema nenhum, olha só quanta gente gostaria de estar ali no teu cargo, tu tá bem. E aquilo vinha e ia, e vinha toda hora aquele momento, até que eu falei, não, mas eu preciso me decidir. Até que chegou o momento que eu disse, eu preciso fazer algo para melhorar. Eu preciso e eu acredito que eu sou capaz de fazer algo que eu possa melhorar a minha vida e, quem sabe, ter sucesso em outra área. E aí, dentro disso, eu acabei engravidando e veio o nosso Gabriel, né, que é uma bênção, tá aí com 1 ano e 9 meses. E eu fiquei o período de licença maternidade, fiquei 5 meses, que eu peguei um período de férias junto. Então, quando eu voltei, parecia assim que eu tava um peixe fora d'água, que aqueles 18 Não se anos que eu encaixava passei mais ali naquele lugar. não se encaixavam mais, porque a minha cabeça já não estava mais focada ali, o meu coração já não estava ali, embora tenha sido um lugar onde eu tive muitas experiências, tive muitos amigos, tive um bom convívio, e eu acredito que a gente sempre tem que agradecer, e eu agradeço muito pelo tempo em que eu estive ali e que essa empresa me abriu as portas. Mas chegou o tempo que eu disse não, parece que eu não cabia mais ali dentro, sabe? E aí eu comecei a orar, primeiramente, pedir para Deus uma direção, Senhor, será que realmente é isso? Será que eu tô certo ou é alguma coisa na minha cabeça? Comecei a orar, pedir direção para Deus, até que chegou o dia em que realmente eu tomei a decisão, conversei com o meu gerente, e eu acredito que quando Deus está no negócio, quando você toma uma decisão e Deus ele tá ali, as coisas dão certo, porque eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? Eu cheguei, eu falei numa boa, ele me ouviu e disse, não, Cris, tu é uma boa funcionária, está 18 anos aqui com a gente, nunca deu problema, então se esse é o teu sonho, se realmente tu quer buscar algo melhor para tua vida, então eu vou entrar em contato, né, com o pessoal da empresa para a gente ver o que pode fazer. E dentro desse processo demorou uns 4 meses até que quando chegou, né, o dia em que realmente eu me desliguei da empresa. Foi um dia bem legal também, onde eu pude comemorar a minha saída, mas de uma forma legal com meus colegas. Né? Teve festa, teve presente, então eu me senti muito grata por ter feito parte daquela empresa durante aquele período e sair com a sensação de dever cumprido, né? Sair com a sensação de que a minha história tinha acabado ali, mas que eu deixei uma boa história lá atrás, né? Então, a partir dali, começou toda a outra história, né? Que entra a parte do emagrecimento. Porque, como eu falei, eu voltei de licença e tal, eu já tinha ganhado o Gabriel e junto, né, com a maternidade veio muitos quilos extras, né? E aquilo ali começou a me incomodar de uma forma assim, e eu fui buscar uma ajuda, né? Buscar a ajuda de uma coach, né, uma profissional, e ela me acompanhou, me deu toda uma rotina, fez um acompanhamento comigo. E que como eu falei no início, até então eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu simplesmente saí e disse, ó Deus, eu tenho que achar alguma coisa para me fazer agora, eu tenho que me despertar para algo, né? E aí então ali eu comecei a ver nos atendimentos dela, nas pessoas, os resultados das outras pessoas, no resultado que eu tive, né? Que eu podia fazer algo também dentro da minha história que pudesse melhorar a vida de outras mulheres. Porque no meu processo de acompanhamento com essa coach e com a nutrição e suplementação correta, eu eliminei 18 quilos, que é bastante coisa. E tudo isso de uma forma saudável, sem ser algo assim, corrido ou não, eu tenho que perder, sei lá, 5 quilos em 2 dias. Não, foi algo que levou, é um processo, né? Na verdade, o emagrecimento ele é um Foi algo processo, gradual. isso, gradual, e que deu muito resultado, tanto que mesmo na quarentena eu continuo mantendo o meu peso, né? Então, não engordei, tô no meu peso ideal. Na verdade, hoje eu me encontro num peso abaixo
de antes de ter engravidado, né? Então, Nossa. eu tô menos ainda daquela época que tu me conheceu, entendeu? Tá de Isso, parabéns. E verdade. assim, vocês que não seguem, né, a Cris, que não conheciam a Cris, todas essas fotos desse processo da perda de peso dela, tá lá as fotos no Instagram dela, quanto que ela ficou depois, quanto que ela pesava depois da gravidez, e aí a quantidade de quilos que ela foi perdendo e como ela está hoje. Então é algo realmente que vocês podem ver que Isso, funcionou, né? Mas eu acredito, eu atrelo esse sucesso, né? Essa perda de peso, porque você teve uma mudança realmente de mentalidade. sim, E estudando sobre hábitos alimentares, né, que vai encaixar com o que você está dizendo, os especialistas mesmo eles dizem sobre isso, né? Que ou a gente tem essa mudança de mentalidade, não é simplesmente querer emagrecer para mostrar para alguém que a gente perdeu o peso, que a gente está bem, de começar uma nova dieta, mas é internalizar de que a gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares para que a gente tenha uma vida mais saudável. E hoje sim. eu te disse, né, que eu sempre te sigo nas redes sociais e hoje ela publicou a foto do prato do almoço dela. Do E assim, almoço. um prato super colorido, bem apetitoso, né? Não faltou carne. Eu também vejo quando vocês colocam no final de semana que vocês continuam fazendo churrasco, porque assim, quando se fala em dieta, em fazer dietas, a gente sempre se pega nisso aí, nessa privação, né, de comer o que é bom. E eu vejo pelas suas postagens de que sua alimentação não deixou de ser saudável. Você essa semana mesmo ainda postou uma foto de um chocolate. Então, você não deixou Sim, de comer o que é verdade. bom, só modificou esses hábitos. E aí, então, Isso. pode continuar falando, né, dessa mudança. A mudança de hábito, ela é, como você falou, primeiro a gente tem que achar uma motivação para começar, né? Então, seja ela na questão estética, como no início, né? A minha foi uma questão estética, mas quando eu me deparei com da forma que o meu corpo estava internamente, né? Então eu vi que já era uma questão de saúde também. E aí a motivação e o que vai fazer tu continuar vai ser a tua rotina, vai ser a tua mudança de hábitos, que é o que você falou, né? E isso não precisa ser algo doloroso, porque muitas vezes as pessoas desistem, porque elas acham que é extremamente difícil, porque elas pensam assim, falam em dieta, pensam num prato lá com salada e ovo, sabe? Só que não precisa ser assim, não precisa ser dessa forma. E você pode adquirir esses hábitos ao longo, devagar, pode ser. Tem pessoas que não, eu tô focada, eu vou lá e de uma semana para outra elas se esforçam e você já vê um resultado enorme. Agora, tem pessoas que não conseguem, que realmente você, por isso que serve o acompanhamento, né? Para você motivar, para você dar dicas, então orientando. Tem pessoas que já é um processo mais lento, mais gradativo, e elas vão conseguir, só que um pouco, vai demorar um pouquinho mais, só que cada uma tem as suas necessidades, né? Não adianta eu querer impor alguma coisa para uma pessoa se ela não vai conseguir cumprir. Então tem que ser algo que vai ficar prazeroso para ela. Então a mudança de hábito, ela vem somando junto com a questão da saúde. No meu caso, eu cortei algumas coisas que a gente sabe, tá cansado de ver e ouvir falar que fazem mal, né? Que é o açúcar, a farinha, farinha branca e coisas assim que vão acrescentar carboidratos, né? Você misturar muitos carboidratos, que nem, por exemplo, aqui no sul as pessoas costumam servir o prato arroz, polenta e massa. Ou batata ainda junto, é um monte de coisa. Gente, é tudo carboidrato. Você não precisa comer tudo de uma vez só. Você pode escolher um. Você não precisa deixar de comer, mas você pode escolher um, entendeu? Então eu vou falar como que foi a minha rotina, o que eu mudei para alcançar esses 18 quilos, né? Por favor, estou Quando, com aqui para anotar todas as dicas. sim, mudei minha mentalidade, como você falou, né? Comecei a acreditar mais em mim, que eu era capaz, que eu conseguia.
comecei a estudar também mais sobre o assunto, buscar em fontes inspiradoras também, né? E a partir depois da minha mentalidade, eu comecei na minha alimentação. Então, a alimentação, hoje pela manhã, eu tomo a nutrição, que é uma nutrição que tem vitaminas, minerais, né? E que veio para trazer muito mais qualidade para minha vida. E isso eu tomo lá pelas umas 7 horas da manhã, aí depois eu faço um lanche, ali pelas umas 10 horas, 10 e meia, aí é onde eu como o quê? Eu como uma proteína e um carboidrato, que a gente associa como sendo fruta, né? Então você come ali, por exemplo, eu como 2 ovos cozidos e uma maçã, ou um punhadinho de amendoim e, sei lá, uma banana. E assim eu vou intercalando, ou um iogurte com, sei lá, um pouquinho de chia ou alguma outra coisa assim, entendeu? Então eu vou intercalando dessa forma os meus lanches, ou seja, eu não passo fome, eu não fico, eu não como às 7 horas da manhã, eu vou comer meio-dia, porque se eu chegar a ficar todo esse tempo sem comer, o que vai acontecer? E é o que acontece com a maioria das pessoas, tu vai chegar meio-dia, tu vai comer um boi pela perna, como eles falam aqui, né? Tu vai acabar exagerando. Então, assim, esse lanche, ele vai te ajudar naquele intervalo ali para te não exagerar na hora do almoço. O almoço é aquele prato que tu viu ali. Sempre vai ter uma proteína, um carboidrato, que eu falei ali que eu escolho, ou arroz, ou batata, ou alguma outra coisa assim, e salada, né? Bastante salada. Daí seja a que as pessoas normalmente não comem muita salada, então escolhe uma da sua preferência e monta um prato, né, equilibrado com saladas também. E ali a carne ela vem para te dar saciedade, né? Que é a proteína. Então não pode faltar ou a carne, ou o ovo, ou seja ela carne branca, pode ser frango, pode ser carne de porco para quem come, ou uma carne vermelha magra, mas sempre dá preferência para os cortes mais magros. E aí depois eu almocei lá sei lá, umas 3 horas da tarde, de novo um lanchinho parecido com aquele da manhã, que aí eu vou intercalando de novo uma proteína e uma fruta. E nesse formato, né, foi aonde eu comecei a ver o meu processo de mudança. E aí, à noite, eu tomo também de novo a nutrição. Isso no caso do emagrecimento, tá? Então, essa nutrição, ela substitui para quem quer emagrecer duas refeições durante o dia. No meu caso, que hoje eu tomo só para manter e também por questões de saúde, saúde que eu falo para melhorar cada vez mais a minha saúde e também a minha imunidade, hoje eu já tomo uma vez durante o dia, porque eu já conquistei o meu peso ideal, né? Então você também pode estar consumindo não só por uma questão de emagrecimento, mas também nos dias que a gente vive hoje, falando em imunidade, também para uma questão que vai te auxiliar muito na imunidade. Porque a imunidade ela tem muito a ver com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, né, errados. E a gente não consegue adquirir muitas vezes todas as vitaminas e minerais existentes nas frutas e nas verduras e nos legumes. É importante comer, claro, não estou dizendo que não é para deixar de comer, tem que comer. Só que você tem que levar em consideração que hoje tem toda a questão do agrotóxico, toda a questão de não se respeitar mais o tempo do solo para plantar. Então, isso tudo, que às vezes também o alimento é retirado verde ainda do pé, por exemplo, a banana sai verde do pé para chegar até um outro estado, dela chega madura, né? Mas foi um processo assim, não foi natural, né? Então tudo isso vai causando a perda de nutrientes ao longo desse caminho, falando, né, das frutas e verduras. Então por isso que é importante tu suplementar com uma nutrição ou até mesmo com uma suplementação de vitaminas, né? Então esse foi o meu passo a passo. Eu não passei fome. Pode ver que eu falei ali, foram 6 refeições. Então, o Aham. segredo não é você tirar, né? É você equilibrar e controlar ali as suas calorias. Esse é o segredo, né? E um outro segredo muito importante, que eu já estava aqui me esquecendo, é a questão da água. Muitas pessoas não, assim, menosprezam a questão da água. Só que, gente, água é vida. E tem muitas pessoas que, pasmem vocês, chegam para mim e falam: ah, Cris, eu não tomo água. Ou, ah, eu tomo um copo de água durante o dia. Isso é extremamente danoso
para a tua saúde, principalmente porque vai faltar hidratação para o teu corpo, pode atingir alguns órgãos, né, que tipo ali o rim, toda aquela parte ali do intestino, que é necessário ter a água, né, para que haja um processo correto. E outra que a água também auxilia muito, como eu falei ali, no intestino. Você não toma água, também provavelmente você vai ter problema de ir ao banheiro, né? E muitas Sim. mulheres chegam para mim falando assim: nossa, eu fico 2, 3 dias sem ir no banheiro. Gente, isso é extremamente prejudicial. E no emagrecimento isso conta muito, porque não adianta você fazer uma dieta e você não tomar água, não se hidratar da maneira correta. Isso é água, eu falo, pode ser água e chás, né? É, E você não se eu já ia hidratar, até comentar, porque eu vi que você isso, sempre posta muito chás. Então, assim, tem sim. algum chá específico que você toma? Ou pode ser, né, qualquer tipo de chá que a gente pode estar conciliando. E só antes de você Sim. responder, que o pessoal estava acenando aí, a Bia, o Ismael, a Ana Cláudia, o Eronildo, a Deusiane, a Josi, a Fran Bones, todo mundo que está aqui A Fran. conectado, nosso alô. Então, Deus é bom. respondendo sobre o chá, pode ser, porque a gente tem aquele mito, eu acredito que, por falta de conhecimento, eu acredito que todo mundo que esteja assistindo tem essa ilusão do chá verde, né? Que é ou que o chá de para perder barriga para poder emagrecer é o chá verde, né? Que o pessoal para poder emagrecer. Sim. E isso é um mito mesmo, é uma verdade, ou a gente pode estar tomando também outros tipos de chá só para poder nos hidratar? O chá, se você for olhar pela questão da hidratação, sim, porque a gente, quando fala em hidratação, nós falamos de água e chás, como eu falei. Por exemplo, aqui no sul, né, tem o chimarrão. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu não tomo água, mas eu tomo chimarrão. Gente, tu não vai estar ali tomando a quantidade necessária de água no chimarrão, entendeu? Então, é água e chá, né? Embora o chimarrão também seja uma erva mate, né? Mas a questão dos outros chás, o chá verde, que nem você falou, ele é um chá considerado termogênico, que é aqueles chás que vão ativar o processo, vão ajudar, e assim como o chá que eu tomo, também é um chá termogênico, que ajuda, né, na questão da quebra das moléculas de gordura. Só que é todo um processo, que nem eu estava explicando antes. Não adianta você comer um monte de coisa lá, 4, 5 pastel e ir lá e tomar um chazinho, né? Então, é aquilo que eu estava falando do intestino. Você precisa, por exemplo, ter o seu intestino regulado para poder começar a ter os efeitos do emagrecimento. Não adianta você dizer, ah, eu quero emagrecer, mas você não consegue ir no banheiro, não consegue fazer cocô, né? E fica ali 2, 3 dias sem conseguir ir no banheiro. Então, não adianta porque o teu organismo não vai absorver aqueles nutrientes, porque é uma troca, né? Entra e tem que sair. E quando isso não acontece, então fica difícil na questão do emagrecimento. E muitas vezes, algumas mulheres que chegam para nós, às vezes não é nem excesso de peso, elas estão inchadas, sabe? Estão inchadas porque não conseguem ir no banheiro de uma maneira correta. Então a água e os chás, eles auxiliam nesse processo da hidratação. E se você escolher um chá como, por exemplo, chá verde, chá de hibisco, cardamomo, ou um outro chá termogênico, como o que eu tomo, você ainda vai estar ajudando também a ativar, né, aquela queima de gordura. Então, conciliando as coisas, né? Não é só o chá que é milagroso, você vai ter que. Infelizmente, não existe milagre, Sim, no final de mas ele ajuda. semana você mantém essa rotina ou você, porque às vezes também eu digo por mim mesma, né? Porque várias vezes eu inicio, até durante a semana, assim, normalmente é, como bastante salada, né? Tento beber bastante água, mas o que realmente me pega é a questão do doce. Eu amo o tal do pão e do doce. E aí a gente tem sempre aquela desculpa. Eu digo a gente, né? Porque eu acredito que muitas pessoas também estejam nessa situação. Eu sempre uso aquela desculpa. Ah, eu comi a semana inteira salada, no final de semana eu posso comer. Então, como o dia do lixo, você mantém essa rotina também no final de semana?
ou só no domingo ali você dá uma escapadinha, ou isso já se tornou realmente um hábito que para você não faz nem diferença? Não, eu vou te dizer assim, ó, tem momentos em que você, às vezes, fica meio que inevitável, né? Você acabar comendo. Às vezes você vai almoçar na casa da família, alguma coisa assim, e lá já não tem tantos hábitos como o seu. Então, realmente aí eu acabo, às vezes, comendo, né? Só que eu sempre procuro seguir a mesma linha, né? Do menos carboidrato, mais proteína e a salada se tiver. Então, por exemplo, se eu, domingo passado, eu fui na casa da minha mãe, então tinha maionese, né? Aqui no sul a gente adora, não sei aí. Mas o que que eu fiz? Eu comi um pouquinho de maionese e aí peguei mais salada e carne, mas eu não deixei de comer, eu não deixei de sentir o prazer de comer aquilo ali, sabe? Só que é tudo uma questão de você, de hábitos. E outra coisa que eu procuro fazer, por exemplo, assim, ó, que isso ajuda bastante também, quem quer daqui a pouco, sei lá, vai numa pizzaria, vai sair com os amigos. Se você sabe, normalmente isso é meio marcado. Ah, no dia tal a gente vai na pizzaria, alguma coisa assim. Procura naquele dia, ou se você sabe com mais antecedência, naquela semana, já ir controlando a tua alimentação, porque aí você vai controlar essas calorias e quando chegar naquele dia, você não vai ter um prejuízo tão grande quanto se você comesse já tudo desenfreadamente a semana inteira, entendeu? Então, isso não é uma coisa para ser rotina, principalmente para quem quer emagrecer. Se você realmente quer emagrecer, o ideal é você seguir a linha, o processo de emagrecimento, né? Não furar, como a gente fala. Mas se você não consegue, porque eu acredito que não é assim do dia para a noite, né? Que muitas pessoas vão conseguir mudar os seus hábitos. Então, para você não se privar totalmente, você faz esse controle de calorias durante o dia. E aí guarda ali para, né, extrapolar um pouquinho à noite ou numa outra refeição. Só complementando uma coisa que eu acho legal também, e que pode funcionar para quem está nesse processo é, por exemplo, assim, a pessoa às vezes está no processo de emagrecimento e aí ela, vamos supor assim, chega no sábado de noite, sai para comer uma pizza e extrapola. Aí, no outro dia, o que que ela fala? Ah, ontem eu comi a pizza, já botei tudo a perder, amanhã eu vou comer o churrasco também. E aí, bota o pé na jaca, né? Senta o pé na jaca. E aí, o que que acontece? Chega na segunda, ah, mas eu já engordei tudo que eu, que eu tinha, que eu tava trabalhando antes, já acabei engordando tudo de novo nesses 2 dias. E aí, ali ela para o processo com essa desculpa e começa de novo o processo de engordar, né? Então não se cuida, acha que botou tudo a perder, só que o que eu falo, você não botou tudo a perder. Se você ficou uma semana ali se cuidando realmente, fazendo o processo todo certinho, não é 1 ou 2 dias que vão colocar tudo a perder. O pior é você realmente largar, se desmotivar e e continuar a sua alimentação regrada. O ideal é você voltar o quanto antes e não se sentir culpada. Assume que você realmente comeu a mais e que, poxa, daqui a pouco eu não precisava ter comido tanto assim, né? Porque as pessoas falam que a gente come com os olhos, né? E realmente é o chocolate, é aquela pizza, né? Aquela lasanha, então a gente come com os olhos. Então assume o seu erro, mas não fica se martirizando. Poxa vida, ai, botei tudo a perder. Não, volta da onde você parou ali, assume que você comeu a mais e volta, né? E outra coisa é você planejar também essa sua escapadinha, vamos dizer assim, da dieta. Se você planeja ela, por exemplo, que nem você falou, ah, eu me cuidei a semana inteira e aí no domingo lá eu vou resolver comer, sei lá, uma lasanha. Aí você programou aquilo ali. Aí quando chegar no domingo, você vai comer com prazer e você não vai ficar depois se sentindo culpada, porque foi algo que você programou. Não é que nem aquela pessoa que saiu lá, comeu errado e depois ficou se culpando e se questionando o resto da semana, entendeu? Não, eu programei que hoje, nessa refeição, eu vou comer a lasanha, entendeu? Então é diferente, daí você evita todo aquele transtorno emocional que a maioria das mulheres tem quando fura uma dieta, né? Então isso também ajuda bastante. E aí,
acaba acarretando, né, essa emoção, acaba da Sim, frustração, faz com que a gente queira comer mais, né? E por isso que é uma questão realmente de equilíbrio também emocional, de uma decisão. sim, Não é algo fácil a gente mudar esses hábitos, mas a gente precisa, como em tudo, né? Em todas as áreas, a gente precisa persistir. E eu tô achando muito bacana você estar falando justamente sobre isso. Porque às vezes a gente se alimentou direitinho, seguiu a dieta direitinho a semana toda, mas quando chegou no sábado, no domingo, comeu um pouquinho mais e já quer parar. E pelo contrário, né, que você está dizendo, é não se culpar e permanecer que vai continuar aquele efeito até que chegar ao ponto de que a gente não vai sentir mais essa necessidade, eu acredito. sim. Agora, eu gostaria de você falasse assim, para você teve mudança nas suas emoções quando você modificou os seus hábitos alimentares? E outra coisa, gente, eu vejo que a Cris, além de mudar a alimentação dela, como todo profissional, ela também faz exercícios físicos. Eu vejo que ela sempre sai para fazer as caminhadas, né? No período que estava Sim, liberado, se bem que aí no sul já foi liberado, né? Aqui sim, aqui está no liberado. Ceará que ainda está com restrição. Então, assim, além da boa alimentação, também uma atividade física, não é isso? Sim, isso. Sim, a partir do momento que você elimina peso, como eu falei, você vai sentir na sua saúde a diferença, né? Porque você vai ganhar mais disposição, você vai conseguir fazer algumas coisas que antes você já evitava, né? E sem falar no ganho da autoestima. Porque, como eu falei, no meu caso, eu procurei o emagrecimento por autoestima mesmo, né? Que eu estava me sentindo feia, não entrava nas minhas roupas mais, né? Mas, por exemplo, o meu marido, o Lucas, que também emagreceu mais de 20 e poucos quilos, também teve uma mudança drástica, né, nessa questão de saúde, ele foi por saúde mesmo. Ele já estava com gordura no fígado, ele já estava com refluxos, problemas de gastrite e outras coisas mais, tudo ocasionado pela má alimentação, né? Então, como eu falo, teve que ter essa mudança também na questão da atividade física, porque a gente fala que 80% é o que a gente come e 20% seria a questão dos exercícios, né? Que é aquilo que vai te acelerar o teu metabolismo é quando você começa a praticar os exercícios. Aquilo ali vai te dar um gás e vai te ajudar. Mas não adianta você pensar assim, é, eu vou na academia hoje, eu vou malhar para comer. Tem muitas pessoas que eu conheço que faz mais de um ano que fazem isso, malham para comer, quando podia, né? Agora tem a desculpa da quarentena. Mas malharam durante muitos anos, dizendo isso, eu malho para comer, e daí reclamam que não tem resultado na academia, porque acho que vou mudar de academia, porque não sei o quê. Só que não é a academia, é os seus hábitos. Porque na academia você vai queimar calorias, você vai queimar. Só que automaticamente, se você sair dali, comer mais uns dois cacetinhos, pão francês que se fala, né? Você já vai ter adquirido boa parte daquelas calorias que você perdeu lá na sua caminhada, entendeu? Por isso que a gente fala 80% alimentação e 20% atividade física. Porque não adianta você dizer eu malho para comer e reclamar que não tem exercício, que não tem mudança no teu corpo. Então, você precisa associar os dois, a alimentação com a atividade física, mas só a atividade física, na questão do emagrecimento, ela não resolve, né? Se você continuar comendo pão, se você continuar comendo massa, tomando refrigerante, realmente você não vai ter resultado. E se tiver, vai ser a longo prazo, né? A não ser que você faça uma atividade física muito intensa e queime assim, olha, muita caloria. Mas normalmente isso não acontece, né? Até porque o músculo também precisa descansar, mais ou menos ali 1 hora de atividade física ou 30 minutos de caminhada, alguma coisa assim já te resolve, né? Então ninguém fica, se você ficar mais tempo do que isso, o próprio músculo teu vai começar a cansar e também não vai ter resultado. Então por isso que eu falo que é associar, né? E com certeza você vai ganhar na saúde com essa questão da atividade física
e alimentação. Aqui a gente estava, como eu comecei meu processo depois que eu ganhei o Gabriel, eu não tinha muito tempo para ir na academia, porque aí é aquela coisa de vida de mãe, né? Muda tudo, toda a rotina, enfim. E aí a gente começou a optar pelas caminhadas, fazer caminhada, né? E agora que já está liberado aqui, sim, daí vamos começar numa rotina novamente de academia. E como eu já perdi peso, agora eu quero ganhar massa muscular, né? Então eu vou trabalhar com outro foco no meu corpo. E conta pra gente como é que funciona, então, esse desafio dos 10 dias. Porque eu vi, gente, é o que eu disse, vocês que não acompanham a Cris, que não tem eles no Insta, a partir de hoje comecem a olhar, né? Eles dão dicas lá no Instagram deles e tem realmente as fotos, né, dessa perda de peso. E eu vi que acho que na semana passada vocês colocaram as fotos do pessoal que participou dos desafios dos 10 Sim, dias e teve gente que perdeu 6 quilos, né? Se não estou sim. enganada, uma mulher perdeu 6 quilos em apenas 10 dias. Então, conta pra gente como é que funciona esse. Conta pra gente, então, como é que funciona esse desafio dos 10 dias. Deixa eu aumentar Sim, aqui o volume da chamada. o desafio de 10 dias é justamente para aquelas pessoas, né, que chegam para nós e falam: ah, mas sozinho eu não consigo, ah, que precisam de algo para motivar e para desafiar elas. Então a gente promove o desafio para que essas pessoas possam ter um resultado, mesmo que talvez você pense, poxa, mas 3 quilos, 2, vamos dizer que você pense que seja um resultado pequeno, mas para que ela comece já a se habituar numa rotina nova. É como se nesses 10 dias ela fosse aprender, né, através das dicas de alimentação, de nutrição, de suplementação, como que ela vai depois dar continuidade no processo dela. E ela fazendo tudo certinho, conforme a gente vai dando as dicas de alimentação, nesse acompanhamento, utilizando a nutrição, então ela tem realmente esses resultados, não são resultados fictícios, são pessoas normais, como nós, dona de casa, pessoas que têm mães, né? Então, são resultados que vêm através de você implantar o programa, né, da maneira correta. E durante esses 10 dias a gente vai acompanhar essa pessoa de forma online, porque agora ainda está a questão do distanciamento, né? Então a gente acompanha ele através de grupos de motivação, dando dicas de exercício, de mentalidade, né? O que ela pode substituir na alimentação dela que vai agregar valor durante esses 10 dias, né? Mas a pessoa tem que seguir o protocolo. Seguindo o protocolo, você tem resultado, entendeu? E normalmente a gente costuma dar de 2 a 5 quilos. Para 10 dias é muita coisa, né? Então é bastante, Sim. só que naquele formato que eu te falei, sem passar fome, assim como eu expliquei no início, né? Substituindo 2 refeições, fazendo os lanchinhos, almoçando ali de meio-dia, um prato normal de comida, né? Só cuidando dos carboidratos. Então, ela seguindo, utilizando, né, a nutrição e fazendo tudo conforme a gente for orientando nesse acompanhamento, por isso que ele é personalizado, ela tem grandes chances de ter ótimos resultados. E aí a gente faz uma avaliação, né, online com ela antes para saber quantos quilos ela quer perder, qual é o objetivo dela, ou às vezes a pessoa não quer emagrecer, quer só perder centímetros, perder medidas, né? Então tudo isso a gente conversa, quando a pessoa entra em contato com nós, a gente conversa com ela para saber direitinho qual é realmente a intenção dela e Sim, dar esse então acompanhamento. qualquer, né? Qualquer pessoa que estiver assistindo agora ou assistir depois, é só entrar em contato então contigo, que aí você então é formado um grupo para Um grupo. consultoria, vocês vão Isso. dando aulas, como é que funciona? Explica aí pra Sim. gente. A gente monta o grupo, né, dessas. Nós estamos tentando montar grupos menores. Agora vão ser com 8 pessoas, mas depois isso pode ir aumentando, ou a gente pode ir fazendo outros grupos, mas a intenção é ser grupos menores, para as pessoas não ficarem. Algumas pessoas ficam desmotivadas quando você monta um desafio com muitas outras mulheres.
ah, mas eu não vou conseguir, ah, mas né, ou se sentem intimidadas, não querem dar opinião e coisa. Então, assim, a gente vai trabalhar dessa forma com um grupo menor para que elas tenham um resultado nesse período, para que elas possam participar, possam realmente tirar as dúvidas, que a gente possa cuidar bem delas, porque não adianta Sim, só a gente dizer, ah, tem um acompanhamento e você não cuidar, né? Você precisa cuidar dessas pessoas. Então, vão ser esses grupos, né? De até 8 pessoas, ali a gente vai dar dicas de exercícios, vamos trabalhar um pouco a mentalidade também e a questão da alimentação, né? Que são as dicas alimentares, que eu já até comentei alguma coisa antes. sim. E como é Então, online, pode ser qualquer uhum. parte do Brasil. Sim, então você que ficou interessado em saber como funciona o desafio dos 10 dias e quer começar então a ter essa consultoria com a Cris, né, e a equipe dela, é só depois procurar aí no direct, né, pedir também depois em Sim, particular no privado, pedir o número do WhatsApp para que você possa então dar sequência, né, a esse desafio, né? E eu acho que realmente por uma questão não só, claro que vai refletir na nossa autoestima, mas principalmente por uma questão realmente de saúde, né? Que a gente vê sim. tantas pessoas, né? Que como a questão de, às vezes, não é nem peso. Oi, a Fabiana Rezende vai estar também numa live aqui comigo, a Marília, o pessoal, o Wesley, todo mundo aí entrando, fica só acenando, esperando a gente, mas é bem bacana essa interação. Então, como eu Ah, estava falando, legal. se você tiver interesse, entre em contato, porque às vezes não é questão só de peso. Tem pessoas até que, ó, a gente olhando aparentemente, não estão acima do peso, mas isso não significa que elas estejam saudáveis, né? Eu conheço Sim, pessoas que são magras, né? Que aos nossos olhos são magras, mas que o colesterol, por exemplo, está muito alto. Então, isso é uma questão realmente de mudança de hábito para poder ter uma qualidade de vida melhor. E sim. hoje, né, pelas estatísticas até, nós nem somos mais. Hoje a obesidade, ela mata muito mais do que a desnutrição. Então, essa correria, eu acho que também está muito relacionado, como você disse, né? Você mudou de vida, você fez essa opção, trocou de emprego. Não quer dizer que todos nós vamos ter que mudar de emprego, mas acho que a Foi gente é uma o momento da necessidade gente. minha, né? Uma Foi uma necessidade que eu necessidade senti. sua. Então, Mas acho que a gente pode, dentro da nossa rotina, priorizar também algo que seja saudável. É, por exemplo, eu comecei, né? Esses dias, essa semana a gente até, semana passada, né? Que essa semana até está começando, começou ontem, mas semana passada a gente deu uma parada, mas eu estava sempre com o hábito, é, junto com o Pedro, da gente fazer caminhadas. Então, isso é bom também, né? Para o casal, a gente aproveitava para estar sim, conversando e já estava se exercitando. Então, era algo, já que as academias estavam fechadas, né? Então é algo que é saudável, vai trazer um bem-estar para a nossa vida e melhora. Mesmo eu não fazendo tudo isso que você já está fazendo, isso já essa mudança de fazer uma caminhada melhorou bastante na questão do meu sono, né? Porque às vezes com o período de quarentena a gente foge um pouco da nossa rotina porque estava sem verdade. trabalhar. Então a gente ficava com dificuldades para dormir. Então melhorava na questão do sono, até na questão da disposição em estar em casa. Então eu acho que estar atrelando uma alimentação saudável é super favorável para todos nós. E eu acho que essas consultorias com um profissional é o que sempre tenho dito. Procurar o profissional adequado. Quando a gente está com problema Sim, de coração, não vai no cardiologista. Quando a gente está com, né, problemas na estrutura óssea, procura um ortopedista, as coisas do tipo. Então, é procurar um especialista, né, para que a gente se mantenha motivado a permanecer nesse propósito. Porque o que é mais difícil é fazer com que isso se torne um hábito.
Até no livro O Poder do Hábito, né? Ele fala que a gente precisa permanecer numa mesma atividade durante 3 meses para que isso seja internalizado pelo nosso Isso mesmo. cérebro e se torne um hábito saudável, né? Um hábito de vida para nós. E por isso que muitas pessoas iniciam na academia e ficam somente um mês ou às vezes uma semana, porque aquilo não se tornou um hábito. Então a gente precisa ter uma persistência de passar e a gente precisa ter essa motivação para poder vencer esses 3 meses Sim. para isso se tornar um hábito saudável. Então, você quer dar mais alguma dica? Porque eu estou aqui sem o relógio, eu nem sei quanto tempo a gente ainda tem. Deixa eu tentar só olhar. Quanto Então, estamos quase finalizando aqui, ó. Temos Nossa, ainda já aqui. rapidinho Já passou o tempo. foi. Foi tão gostoso. Sim, é tão bom. Então, assim, eu achei super interessante a questão das dicas alimentares que você deu aqui. É uma dúvida. Gente, vocês, vamos aproveitar esses minutos que a gente ainda tem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem fazer as perguntas aí que a Cris pode estar nos respondendo. Uma dúvida que eu tenho é a respeito do leite. Você tirou o leite, ou você toma só o leite desnatado, ou semidesnatado, ou a gente pode inserir na nossa dieta normal. A Polly aqui ligada também. O leite, eu não tirei ele totalmente assim no início. Hoje eu já tomo bem menos leite do que eu tomava, né? Mas eu também substituí ele por uma proteína isolada da soja, que é como se fosse um leite, tá? Então depois o pessoal que quiser saber, me procura. E eu tomava realmente muito leite. A minha alimentação antes era baseada em pão e leite, né? Adorava, então foi algo que eu fui tirando aos poucos. Mas hoje em dia, se eu for numa padaria, alguma coisa, ou às vezes a gente tem algo marcado e você se encontra num lugar assim, então eu vou lá, eu tomo um cafezinho, coloco um leite, mas eu procuro tomar o desnatado. Só que o leite ele é uma fonte muito rica de proteína. Só que em alguns casos, né, isso vai depender da pessoa, ele provoca inchaço, né? Provoca um certo inchaço, às vezes até um desconforto ali no abdômen. Então, tem pessoas que, mesmo que gostem, às vezes sentem esses pequenos incômodos e às vezes não sabem que é pelo leite, né? Então, Não. se você quiser, toma, mas eu dou preferência pro desnatado, que aí ele já tem menos gordura, né? Mas realmente tem pessoas que têm esses sintomas e às vezes não sabem que é do leite, né? Um desconforto, um inchaço abdominal e é causado pelo leite, embora ele seja uma fonte de proteína. Certo. A Carol está O querendo café saber tem. sobre o café. Ela está dizendo, Cris, e o café é prejudicial ou pode ser colocado nessa dieta também? Café é a minha vida. Aqui em casa, o que mais a gente Pode. consome é café. É. Não, o café também. Tranquilo, eu também adoro café. Só que tem um detalhe, né? O meu café hoje, ele é sem açúcar. Sem açúcar. Eu E é já aquela. consegui! Muitas pessoas não conseguem. Mas o que que eu falo, né? Eu sempre gosto de dizer assim, ó. Isso vale para toda a questão, tanto do emagrecimento quanto das atividades físicas. Comecem aos poucos, por exemplo, no caso do café. Se você coloca 4, 5 colherinhas, que eu conheço pessoas que fazem isso, de açúcar no café, começa reduzindo. Põe 3, põe 2, quando você está colocando uma, e daqui a pouco você não está colocando mais nada, entendeu? E a mesma coisa na questão da alimentação e dos exercícios físicos. Começa se você não tem aquela garra assim, não, mas eu vou conseguir agora, dessa vez eu vou engrenar, se você não está ainda nesse nível, se você acha que para você seria melhor começar aos poucos, começa. O importante é você entrar em ação, é fazer alguma coisa. Começa aos poucos, vai controlando a tua alimentação aos poucos. Se você comia 3 cacetinhos pela manhã, 3 pão, começa diminuindo, 2, 1, e assim tu vai indo gradativamente. A mesma coisa como você falou das caminhadas, né? Se você fizer pelo menos 3 dias de caminhada e isso for algo assim consecutivo, você vai ter ótimos resultados, mesmo que sejam 3 dias. Agora, se você caminhar um dia hoje,
Aí, depois, só daqui 2 semanas, você não vai ter um resultado. Agora, se você começar aos poucos inserindo, mas eu consigo caminhar 20 minutos. Caminha 20 minutos, 3 vezes na semana, você já vai sentir a diferença. Tu mesmo falou que sentiu a diferença, né? Então, e vai aumentando aos poucos. Não tentem fazer uma coisa assim que é absurda, assim. Eu vou comer uma vez por dia, não vou comer mais, eu vou tirar tudo, que aí você realmente não vai conseguir. Aí você vai se frustrar e aí é onde muitas mulheres acabam desistindo, porque daí querem fazer assim um milagre, tipo perder 10 quilos em 10 dias ou em menos tempo, e aí acabam se frustrando porque fizeram coisas que na verdade não tiveram acompanhamento ou que não foram bem especificados. Então comecem aos poucos, mas comecem em alguma mudança, fazendo alguma mudança, seja na alimentação ou na questão de exercício. Aos poucos, se você não No meu, consegue manter um hábito. no meu caso, não só para perder peso, mas o histórico da minha família, né, a parte do meu pai já tem diabetes, então essa também é uma precaução minha, né? Uma preocupação minha. Então, frequentemente eu faço exames, né, para ver como é que tá. E agora, depois dos 30, né, eu já estou cuidando mais disso. O café eu já não sinto mais, só às vezes que eu tenho uma sensação como se tivessem abstinência de doce, porque eu também tento, principalmente durante a semana, cortar mais o açúcar, e eu coloco às vezes uma colherinha, como você disse. Mas Sim, hoje eu já mesmo não isso. sinto mais tanta falta do açúcar no café. Eu já consigo tomar o café sem açúcar, para mim já é sem problema. O pão eu estou tentando modificar, né? Substituir um pouco pela tapioca, mas ainda às vezes é um pouco mais difícil. Mas ainda bem que você disse. Tá A perguntando aqui, tapioca, qual líquido podemos substituir o leite? É por conta dos hormônios nas crianças. Então, dá essa dica aí. Eu acho que, na verdade, sim, ela até falou sobre a substituição do é, líquido de soja, não é isso? sim, tem a questão do leite de soja, né? Que ele já vai ajudar bastante. Eu fiz essa substituição por esse leite que é baseado em proteínas de soja. Então, para mim, seria essa melhor substituição. Porque, como eu falei, não é para tirar o leite, né? Mas se realmente não pode, né? Se é uma restrição, de repente um leite de soja poderia ajudar, substituir por isso. Ok. E tem contraindicação para crianças? Essa é a dúvida. Tem Não, leite de não, muito soja, pelo tem alguma contrário. contraindicação para criança ou pode também fazer a substituição? No caso, esse ao Então, qual eu gente, me referi, não. Ele é um leite para toda a família, né? Para ser consumido por toda a família mesmo. certo. E eu acho que até o pessoal tá. A dúvida, a preocupação do pessoal que é viciado em café era essa, né? Sobre o Ao Pedro. café. Eu posso só dar mais Sim, uma dica de água? Uma dica com relação à água que é pode bem sim. importante. Assim, ó, às vezes você vai, principalmente agora na quarentena, as pessoas estão muito ansiosas, querem abrir a geladeira toda hora, comer toda hora. Assim, ó, pessoal, muitas vezes, eu vou te dizer uma coisa que você vai sentir, você vai achar que você tá com fome, mas você não tá com fome. Na verdade, você tá com sede. E às vezes o teu corpo tá pedindo uma hidratação, porque é o caso das pessoas que tomam pouca água, como eu falei antes, né? Às vezes teu corpo está Sim. pedindo água e o teu cérebro está mandando a mensagem que é fome. E aí você vai lá e abre a geladeira e começa a comer tudo que vê pela frente. Então, antes de abrir a geladeira, toma um copo de água, né? Toma ali uma boa quantidade de água. Se aquela ansiedade, aquele desejo de comer não passar, aí você vai lá e come. Mas eu te garanto que se você fazendo esse processo, ingerindo água antes de abrir a geladeira, num horário assim, normal da sua refeição, isso já vai te ajudar a dar uma saciedade, porque às vezes não é fome, como eu falei, às vezes o teu corpo está pedindo água e você vai lá e se entope de comida, né? Então isso também é bom cuidar bastante. E detalhe, né, gente? Depois que bebeu a água, se persistir, não é para comer horrores. Vai lá, come uma fruta, Vai como ela lá, deu indicação. come uma fruta. Come uma Isso. fruta, come uma barrinha de cereal, né? Faz essa substituição. Cris, eu gostaria muito de agradecer. A gente tem só 24
né, segundos, né, nos restando. Foram Passou super rápido. valiosas as suas dicas, eu super amei, minha gratidão, tá? E principalmente agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Então, contigo esses 8 segundos restantes.